Bom dia, gente. Aqui ainda bom dia. Eu eu venho compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo e eu decidi falar rápido. Eu tô de pijama ainda, né? Ainda de roupa de dormir. Não quis esperar ninguém para me ajudar a gravar esse vídeo, mas eu achei que eu deveria gravar logo. Porque se eu fico pensando muito, acabo não gravando, acabo deixando pra lá. E mais um dia que se passa e eu simplesmente não digo mais nada. Eu vou narrar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Eu acho de interessante eu contar isso pra vocês, porque ainda que seja uma única pessoa que que eu tente ajudar com tudo isso que Deus tem me mostrado, com tudo isso que eu tenho visto, não importa que ainda seja uma única pessoa, eu vou ficar muito feliz. O que aconteceu? Há 2 semanas atrás, infelizmente eu tô gravando com o celular, porque no celular tem umas provas. Infelizmente eu tô gravando com o celular. Eu tinha que tá gravando com outra coisa, mas geralmente quem grava é sempre um amigo ou uma amiga que grava pra mim os vídeos, porque eles têm um canal. E às vezes quando eu gravo, como eu fiz, eu acho que foi a última postagem minha, eu gravei no meu celular e depois eu passei pra eles postarem no canal, porque as pessoas acompanham, né? Não é justo eu estar aqui e depois eu estar ali, não é justo. E até quem teve essa ideia foi eles, de publicar. Mas eu queria muito que. Quer dizer, queria e não queria, porque eu queria muito que alguém estivesse aqui agora, porque aí eu ia poder mostrar as provas no celular pra vocês. Mas enfim, se essas pessoas estivessem aqui, talvez eu não teria coragem de dizer, porque isso aconteceu 2 semanas atrás e eu estava com elas e eu acabei comentando e acabei também não publicando. Enfim, Deus sabe todas as coisas. O que acontece? Há 2 semanas atrás, eram meia-noite, aproximadamente meia-noite 5, meia-noite 15, eu não lembro direito. Depois eu vou tentar fazer um print no meu celular, não sei como se funciona. E eu estava orando com a minha irmã. Nós temos no nosso quarto, a minha cama fica do lado direito e a cama dela fica do lado esquerdo. E entre nós tem um criado mudo. E a gente foi orar. Só que, particularmente, eu não tenho motivo para mentir para vocês. Não tenho motivo. Até porque eu não me preocupo com o que as pessoas vão pensar de mim. Eu deveria pensar. Deveria me preocupar com o que as pessoas vão pensar de mim. Mas eu acho que eu me preocupei tanto com o que as pessoas iam pensar sobre mim que eu esqueci de fato quem eu sou e de entender que quem na realidade eu tenho que me preocupar é Deus. É... Aí você fala, que ridículo, Deus. Mas é ridículo, porque quando eu fecho meus olhos é com ele que eu tenho que prestar as contas. Mas enfim, eu estava muito triste nesse dia. Eu estava arrasada porque... estava arrasada mesmo. É essa a palavra. Eu estava arrasada. E na hora que nós fomos fazer a oração, ela falou assim... Poxa, vamos ajoelhar? Vamos orar. Eu falei assim, eu não tô me sentindo bem para ajoelhar. Você pode ajoelhar, mas eu quero ficar deitada, eu quero orar deitada. E na realidade, eu não tava nem com vontade de orar, porque eu estava muito triste. Por quê? Deixa eu resumir para vocês antes de contar o que aconteceu, para vocês entenderem o que aconteceu. De uns meses para cá, eu tenho sido muito bombardeada. Muito bombardeada. Quer dizer, de uns meses pra cá não, há um tempo. Eu acho que eu posso dizer um ano, não sei, um ano e meio. Eu tenho sido muito bombardeada. Muito bombardeada porque a idade vai chegando, a gente tem os projetos não acontecem, a gente vê muitas notícias, a gente vê várias coisas que vai acontecendo e as coisas não acontecem conforme a gente planejou. E particularmente algumas pessoas que eu tinha como exemplo assim de fé, essas pessoas começaram a oscilar também nas suas opiniões em respeito ao arrebatamento da igreja, a respeito das próprias coisas que estão escritas na Bíblia.
E eu sempre fui muito assim, sabe, curiosa. Eu gosto de perguntar, porque eu não conheço muitas coisas, mas eu gosto muito de ouvir pessoas que têm experiências, pessoas que conhecem mais a palavra de Deus em relação a mim. E eu vendo, eu contando para essas pessoas o sonho que eu tinha tido, né? As revelações que eu sei que foram de Deus, ninguém precisa me dizer que foi coisa da minha imaginação, porque o importante é eu acreditar que foi de Deus. Porque eu tenho certeza que foi de Deus. E foi as revelações aconteceram no momento que ou era para acontecer na minha vida mudar, ou era para eu acabar de vez com toda a história da minha vida, né? Então eu acho que Deus trabalhou no momento certo. Mas enfim, e eu contando para essas pessoas o que tinha acontecido, essas pessoas me vieram com palavras negativas, dizendo que, Cláudia, não é bem assim que funciona, eu acho que você tem que tomar cuidado com esses sonhos, e não é bem esse sonho, não é bem assim que Deus fala, não é bem assim. E são pessoas que eu falava, uau, são pessoas que eu podia confiar. E eu tava muito abalada porque eu via nos comentários também os vídeos que eu publiquei, né? O que as pessoas tinham falado. E querendo ou não, eu fui bem inocente, porque eu acabei deixando essas coisas tomarem conta de mim e absorver. Sem contar também outras coisas que têm acontecido, então formou um emaranhado de coisas e eu tava muito apática mesmo. Então eu falei assim, ai Senhor, será que tudo isso que eu tô sonhando não é coisa da minha cabeça? Será que o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Será que eu não tô vendo demais? E lá no meu coração tava dizendo, não, você, não é, eu te mostrei, mas eu tava assim, Senhor, será que é isso? Será que eu não tô vendo demais? Tô vendo, como diz a minha mãe, cabelo em ovo? E eu falava assim, meu Deus. E eu comecei a me questionar. E contando com todas as outras coisas que têm acontecido. Aí o que aconteceu? Aí eu fui, peguei, e na hora da oração, quando a gente terminou a oração, aí agora vem o que eu quero compartilhar com vocês. Na hora que a gente estava orando, isso não foi sonho, ok? Bem real, ok? Para as pessoas que falam que eu estou sonhando de barriga cheia, foi bem real. Eu nunca tinha vivido isso. A gente estava de mão dada, e aí eu olhei para minha irmã do lado. E quando eu olhei para ela, eu comecei a ver as expressões no rosto dela. E eu comecei a ver as expressões, porque a gente tem praticamente a mesma idade. E eu comecei a ver as expressões no rosto dela e comecei a me ver, porque se ela estava assim, eu também estava. E eu falei assim, nossa, a gente deu a nossa vida toda por um propósito. A gente deu a nossa vida toda para Deus, porque a Bíblia diz que jovem vai ser forte, né? Aquela coisa toda, e que nós devíamos honrar Deus na nossa mocidade, aquela coisa que todo mundo já sabe. E eu falei assim, Senhor, nossa, nós demos tanta coisa para o Senhor e até agora a gente não está vendo o que a gente realmente quer ver. Eu falando dentro de mim, eu não queria falar para ela ouvir, porque eu fiquei com medo dela se abalar comigo, porque ela sempre se inspira em mim. Mas a minha aflição estava tão grande, que eu comecei a chorar. E ela virou para mim e falou, por que tu tá chorando? Porque a gente já tinha parado de orar, e a gente também não estava fazendo aquela oração para ter choro, né? Aquela oração de arrependimento, ou de gratidão, ou por qualquer coisa que faz a gente chorar. E aí eu olhei pra ela e falei assim pra ela, eu tô com medo. Aí ela falou assim, com medo de quê? Eu falei assim, eu tô com medo de tudo isso que eu tenho acreditado, tudo isso que a gente tem lutado ao longo de todos os anos, seja uma mentira montada, uma mentira formada. Aí ela, como assim? Eu não tô entendendo. Eu tô com medo do arrebatamento não ser real, da gente estar interpretando a Bíblia errada, desse sonho, como as pessoas estão dizendo, serem da minha cabeça. Eu tô com medo disso tudo não ser nada disso.
o tempo tá passando, a gente tá ficando. E quando eu falei isso pra ela, aí os olhos dela se encheram de lágrimas. E eu vou falar assim, eu não tô mais acreditando no arrebatamento. Gente, eu só disse isso. Eu só disse isso. Mas eu falei com toda, sabe? Eu falei assim, Deus me perdoe. Mas será que isso é verdade? Será que a gente não tá delirando? Será que o que essas pessoas estão falando é verdade e a gente está pensando coisas demais? E aí ela começou a chorar. E a gente estava de mão dada. Na hora que a gente estava de mão dada, eu estava na minha cama, desse lado direito, e ela estava do lado esquerdo. Nós fizemos assim, ó. Assim. Aí eu sacudi a cabeça e falei assim pra ela. Para de mexer. Ah, ela, não, você tá mexendo. Aí eu senti dentro de mim, alguma coisa tá acontecendo. Aí eu pensei, será que Deus tá balançando a gente? Será que Deus tá falando, não, meninas, eu tô aqui no meio de vocês? Porque a gente tava orando e depois a gente tava falando de coisas concernentes às coisas de Deus. Aí eu falei assim, aí eu larguei a mão dela e falei assim, ai, coisa estranha, para. Aí quando eu fiz assim, para. Ai, coisa estranha, aí parou. A gente parou de se balançar. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu falei assim, você fica balançando, ela, Cláudia, você que tá balançando. Seu colchão é de mole e tá balançando, você balança. Eu falei assim, não, eu tô bem dura aqui, ó. Se eu balançasse a cama ia ficar assim. Enfim, resumindo pro vídeo não ficar longo. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu falei assim, gente, eu acho que ela tá fazendo isso pra brincar comigo. Aí eu fui, mandei mensagem, mandei mensagem pra uma amiga minha. Aí eu falei assim, você já morou em Daltal? Diz pra mim a verdade. É normal esses prédios aqui balançarem? Aí ela leu a mensagem e riu. Na hora que ela riu, aí o meu coisa balançou. Eu falei assim, gente, eu não tô tendo visão. Aí eu mandei a mensagem pra ela de novo. É normal balançar, mas eu não quis comentar com a minha irmã. Aí ela falou assim, não é normal. Aí eu falei assim, vamos botar a roupa agora e vamos descer. Porque o prédio tá balançando. E a gente botando a roupa, até tirando o pijama. A gente leva de pijama pra rua. Tirando o pijama e fomos descer. A gente mora no 15º andar. E aí eu fui falar assim, gente, não tem ninguém no corredor. Aí a gente começou a rir, falei assim, é coisa da nossa cabeça. Aí eu falei, não, vamos falar lá com o porteiro, porque o porteiro já tá aqui há muitos anos, ele deve saber. E aí fomos lá, não tinha ninguém. Aí fomos pra rua, abrimos o portão, aí não tinha ninguém. Aí a gente ficou lá no vão, né, no hall, um tempo, e não tinha ninguém, não apareceu ninguém. Aí apareceu só algumas pessoas descendo de elevador, com pizza, saindo embora, com pizza, outros chegando, mas ninguém, como se nada tivesse acontecido. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, ei, a gente deve estar muito cansada, não? Porque a gente tá vendo coisa. Vamos dormir. Não tá acontecendo nada, porque se tivesse acontecido, só a gente ia sentir? Não, vamos dormir. E nisso a gente foi. Eu digo pra vocês, foi uma noite muito difícil. No dia seguinte, eu acordei com a notícia que tinha tido um terremoto lá nos Estados Unidos. Eu esqueci, meu Deus, o lugar que foi, tá no meu telefone. E que nunca tinha acontecido isso nessa região. O abalo sísmico foi tão forte lá, foi 6 ponto alguma coisa, ou 7 alguma coisa, que a proporção do terremoto foi tão grande que atingiu a cidade que eu estou. Gente, preste atenção. Para chegar aqui, ele passou 4 cidades. 4 cidades para chegar aqui onde eu estou.
E justamente o terremoto aconteceu no momento que eu falei que eu estou duvidando do arrebatamento, aconteceu o terremoto. De manhã, quando eu acordei, eu levantei 5h30 da manhã, praticamente eu não dormi, mas eu tinha um evento para ir de manhã cedo, eu tinha que estar lá 6h30 da manhã, e o sol, ele tava nascendo. E eu falei assim, Senhor, que coisa estranha ontem. Eu ainda não tinha visto notícia, não tinha visto nada. Aí eu falei assim, Senhor, que coisa estranha aquele negócio ontem, ainda tá na minha cabeça, só eu e a minha irmã vimos. Que estranho. Aí fiquei com esse negócio na cabeça. Aí o Senhor foi falar assim, não duvide do que eu te mostrei. Lembra do sonho que eu te mostrei de outubro? Não duvide. Lembra-se da catástrofe que eu te falei. Quando todas essas coisas estiverem acontecendo, não duvide. E o sonho veio todo na minha mente. Todo. Então, quando aconteceu isso há 2 semanas atrás, esse terremoto, porque não foi um terremoto, nós sentimos o abalo sísmico que houve em outra cidade. Deus falou comigo, não duvide. Tudo que eu disse vai acontecer. Glória a Deus. E eu estava duvidando. Eu estava duvidando porque as pessoas que têm um conhecimento maior que eu, têm uma experiência, são muito mais velhas que eu, né? Falaram, Cláudio, você tem que tomar cuidado com o que você está pensando, com o que você está sonhando, com o que você está vivendo. E aí, Deus me fez me lembrar de uma coisa. Quando ele começou a me mostrar os sonhos, em 2015, eu não estava pensando nada disso. Até porque eu estava com a minha mente bem longe. Estava com outros planos. Eu não estava nem pensando nada de arrebatamento. Quando Deus me mostrou o sonho de outubro, idem, eu não estava nem pensando em arrebatamento. Eu estava com outros planos. Mas agora, quando Deus me mostrou eu vivendo, lembra que em outubro eu falei que a catástrofe parece que foi em terra, porque todos os aeroportos estavam fechados para voo, todo mundo estava querendo voar? Quando eu senti esse abalo sísmico, e outra, é notícia, tá? Deixa eu te concluir a frase. Deus fala assim, a grande catástrofe. Lembra que você viu? E outra, isso que eu tô falando pra vocês saiu em todos os jornais daqui. Saiu em todos os jornais. Aí eu fui, como que eu soube? Aí eu fui falei assim, vou abrir, aí eu olhei o meu WhatsApp e aquela moça que eu tinha mandado o texto perguntando se ela tinha morado em tal, se ela tinha visto isso, ela falou assim, olha, eu acabei de ver no Facebook, que teve um terremoto em Montana, nos Estados Unidos. Agora, nesse exato momento que você me mandou a mensagem. E que foi sentido aqui. Aí eu fui falar assim, gente, terremoto? Mas aqui não teve terremoto? Nunca teve terremoto aqui? Aí eu fui, quando eu cheguei no local onde eu estava, porque a minha internet na rua é muito ruim. Aí eu fui e contei para um amigo meu, antes de acessar a internet do local. Eu falei para ele assim, poxa, ontem estranho, porque ele é bombeiro. E eu perguntei para ele assim, você recebeu alguma chamada? Porque ontem eu estava na minha cama, eu estava conversando com a minha irmã, não falei para ele que eu estava orando, né? Eu estava conversando com a minha irmã e a terra tremeu, aí o meu prédio balançou. Aí ele falou assim, não se preocupe, teve um terremoto nos Estados Unidos e foram sentidos aqui. Nunca aconteceu isso. Mas os prédios já estão preparados para tudo isso. Não se preocupe, mas ele chacoalhou. Aí ele, não se preocupe. Aí quando ele falou isso, eu falei assim, uau, é verdade, teve um terremoto. Aí eu abri a notícia e tava falando, porque como é a primeira vez que acontece isso aqui, aí virou holofote. Enfim, eu quero te falar uma coisa. Resumindo, porque o vídeo já tá longo. Eu duvidei daquilo que Deus tem me mostrado. Eu duvidei. Duvidei porque parece que as vozes humanas tiveram mais efeito em mim do que os sonhos que ele tem me mostrado. Eu duvidei do arrebatamento. Eu duvidei que ele vem buscar a igreja. Eu pensei
que isso tudo não passa de coisa da minha cabeça. Que eu devo ter dormido com a barriga cheia ou qualquer outra coisa. Mas, gente, pelo amor de Deus, é tão claro quanto a água. Deus me mostrou naquele momento que eu estava chorando. E eu falei para ela, e eu fiz a minha irmã, eu estava induzindo a minha irmã a pensar da mesma forma. Que é real. E ele falou comigo. Uns vão falar assim, mas um pequeno terremoto? Ela voltou a acreditar. Pasme. 4 coisas aconteceram para eu saber que foi Deus. Primeiro, eu não acredito em coincidência. Na hora que eu estou falando, aconteceu um terremoto. E outra, 4 cidades, sabe lá Deus, antes da gente, o abalo sísmico não era para ter sentido aqui. A não ser se fosse numa proporção 8 ponto alguma coisa. Detalhe. Enfim, mas Deus sabe todas as coisas, que se a proporção fosse grande, ia destruir aquela cidade e ninguém quer isso. Detalhe. Então isso não é coincidência. Segundo, quando eu estava no hall, esperando o segurança aparecer, o porteiro aparecer, alguém aparecer para falar sobre isso, eu estava vendo a revelação de outubro toda na minha frente. Terceiro, que eu digo, Deus falou comigo. Quando eu estava no dia seguinte dentro do ônibus, eu nem sabia que tinha tido terremoto. Eu não sabia que tinha tido terremoto. Eu apenas estava questionando a Deus. Poxa, Senhor, que estranho aquele negócio que ontem aconteceu lá em casa. Nossa, o prédio chacoalhou. E Deus falou comigo, naquele momento, sobre o que Ele tinha me revelado e disse, não duvide. Não duvide. E quarto, que para mim é o mais importante. Após todo esse fenômeno acontecer, Deus tem me mostrado a junção de todas as revelações que Ele me mostrou sobre o arrebatamento da igreja. Aí, Ele me mostrou o sonho do cavalo vermelho. Eu tive praticamente todas as interpretações para eu parar de ficar perguntando aos outros, achando que as pessoas vão me ajudar e acabam não me ajudando, acabam me prejudicando, ao mesmo tempo. Ele me mostrou. Mas eu digo para você, acredite ou não, o arrebatamento vai acontecer. Não sei se vai ser 2000. Eu tenho uma data no meu coração. Não uma data. Como é que eu digo? Como é que eu vou dizer? Eu tenho um ano no meu coração. Eu tenho um ano no meu coração. Aí você diz assim, mas um ano, tu tá querendo ser mais que Deus? Não. Eu não sei porquê, mas esse ano tem falado muito no meu coração. Não é esse ano que a gente tá vivendo, não, gente. Esse ano que tá no meu coração tem falado muito em mim. Mas pode ser esse ano de 2017. Pode ser 2018, eu não sei. Mas esse ano que tá no meu coração, tem falado muito. E tem batido muito com tudo que eu tenho visto e ouvido. Entendeu? Mas seja lá o que for, há tempo de a gente se preparar. Os últimos dias da igreja na terra está chegando. Ou melhor, chegou os últimos dias. Eu só tô postando esse vídeo para contar uma coisa que aconteceu. O inacreditável aconteceu na nossa cidade aqui. Aconteceu um terremoto de magnitude. Ok. Do que sair. De algumas proporções nos Estados Unidos, em Montana, e veio para aqui. Nunca tinha acontecido isso. Eu falo pra você que eu tô feliz? Tô feliz. Eu falo pra você que eu tô radiante? Radiante. Por quê? Porque Deus me respondeu na hora. Ele me respondeu na hora. Não duvide. Creia somente. Maranata. A hora vem, Senhor Jesus. Permaneça firme. Não duvide. Eu duvidei. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou sempre frustrando algumas pessoas. Eu duvidei. Mas imediatamente Deus me deu um puxão de orelha e me mostrou.
Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então eu deixo para vocês aqui. Se preparem. Ou melhor, continue preparado. Se prepare não. Continue preparado. Porque o Senhor está vindo. Não aqui, para quem traduz errado, mas nas nuvens, buscar o que é dele.